que você gosta de fazer apenas porque você gosta. Sem ganhar dinheiro, sem produzir conteúdo, sem agradar ninguém, sem precisar ser transformado em trabalho, sem esperar reconhecimento, apenas porque aquilo faz bem para você. Talvez você tenha respondido isso rapidamente, mas bem provável que você pode também ter ficado aí em silêncio tentando lembrar de alguma coisa que você goste de fazer por só fazer. E isso revela algo muito importante. Muitas pessoas não perderam apenas os seus hobbies. Elas perderam a conexão com o prazer simples de viver. Nós vivemos em uma época em que tudo precisa ter utilidade. Tudo precisa gerar resultado, tudo precisa ser produtivo. Você começa a cozinhar, aí alguém vai e pergunta: você tem que começar a vender isso. Aí você aprende um artesanato, aí outra pessoa sugere que você tenha que abrir uma loja. Aí você começa a gravar vídeo e as pessoas logo perguntam: vai monetizar? Parece que qualquer atividade que nos dá prazer precisa ser transformada em alguma profissão. Mas existe um problema nisso. Nem tudo foi criado para gerar lucro. Algumas coisas existem apenas para alimentar a nossa alma. Ao longo dos atendimentos, eu já observei umas situações bem interessantes. Algumas pessoas, elas descobrem algo que amam fazer. Aí começam por prazer. Começam a fazer aquilo ali por prazer. E aquilo se torna o seu momento de descanso. Um espaço de criatividade, uma fonte de alegria. Mas quando transformam aquilo em obrigação, tudo muda. Os prazos começam a aparecer, as cobranças aparecem também, as expectativas maiores ainda, e aquilo que te trazia leveza começa a se tornar algo pesado para os seus dias. E não estou dizendo aqui que transformar um hobby em uma profissão seja errado, porque tem muita gente que consegue fazer isso, muitas conseguem fazer até de forma muito saudável. Mas quando o prazer desaparece e só sobra cobrança, algo importante se perde no caminho. E também, de outro lado, existe uma situação bem frequente. Pessoas extremamente capazes de ajudar os outros, elas organizam, elas planejam, elas orientam, elas incentivam, ajudam todos ao redor a crescer, a mudar de vida, mas quando precisa investir tempo em si mesma, investir em si mesma, qualquer coisa, elas simplesmente travam. Sabem exatamente o que os outros deveriam fazer, mas não conseguem responder uma simples pergunta: o que eu faço por mim? E isso revela algo profundo. Muitas mulheres aprenderam a cuidar tanto dos outros, mas desaprenderam a cuidar de si mesmas. Nas minhas sessões psicanalíticas, tem algumas pacientes que fazem isso, sabe resolver a vida de todos, menos as delas. E a psicanálise nos ajuda a compreender isso, que o prazer tem uma função importante na nossa vida psíquica. Nós não fomos criados apenas para produzir. Nós não fomos criados apenas para cumprir tarefas. Existe uma parte saudável da nossa mente que precisa de criação, de descanso, de expressão, de leveza. Quando tudo na nossa vida se transforma em obrigação, a gente começa a funcionar apenas no modo sobrevivência. E sobreviver não é o mesmo que você viver. Por isso existem tantas pessoas exaustas, não necessariamente porque trabalham demais, mas porque perderam tudo aquilo que as alimentava emocionalmente. Talvez você não precise de mais produtividade. Bem provável que você precise recuperar as suas partes que ficaram esquecidas. Aquela atividade que você fazia, que você perdia a noção do tempo, fazia por prazer, algo interessante que foi abandonado por você lá atrás. Aquele prazer simples que não tem objetivo nenhum além de fazer você se sentir viva. Porque nem tudo precisa se tornar um negócio. Nem tudo precisa ser gerado lucro, gerado dinheiro. Nem tudo precisa virar conteúdo. Nem tudo precisa gerar resultado para você. E eu quero te fazer uma pergunta. Se você tivesse 2 horas livres amanhã, o que você faria? E não vale a questão de arrumar casa, não vale resolver pendências, mandar mensagem.
O que você faria por você? Mulheres, vou te falar, muitas mulheres não sabem o que responder nesse momento. Elas não sabem o que elas fariam se elas precisassem, se elas pudessem ficar 2 horas sem obrigações. E isso é um sinal de que vivem apenas cumprindo responsabilidades. Existe um momento do meu dia que eu amo muito, eu gosto muito. Eu amo observar o pôr do sol. Não sei se você é assim como eu, mas eu amo observar o pôr do sol. Eu acho lindo o degradê das cores que ficam. O pôr do sol de outono, para mim, é o mais lindo. Depois vem o do verão, eu acho magnífico. E assim, eu observo o pôr do sol e simplesmente fico ali observando. O meu interesse naquele momento ali não é para produzir conteúdo, não é para postar conteúdo nas minhas redes sociais. Eu não faço isso para ganhar nada. Eu simplesmente paro e observo e contemplo a natureza de Deus. E naquele momento eu lembro muito da passagem que está lá em Salmos, que diz que os céus declaram a glória de Deus, porque realmente algo extraordinário é observar a criação de Deus. E naquele instante em que eu estou ali observando, eu não estou pensando em produtividade, eu não estou pensando em o que eu tenho que postar, o que eu tenho que fazer, daqui o que vai sair. Não, eu estou ali presente, observando, contemplando as maravilhas que Deus fez. Eu amo esse momento de contemplar o pôr do sol, sinceramente. É magnífico. Para um pôr do sol desses e observa. E nesses momentos simples, são momentos simples que renovam a nossa mente e o nosso coração. Deus, ele não criou a gente apenas para trabalhar. Ele criou para a gente ter momentos de descanso também. Momentos de contemplação, momentos de comunhão, momentos de alegria. E a própria criação nos ensina isso. Porque existe beleza que não produz lucro. Existe beleza que apenas aponta para o Criador. E bem provável que você esteja aí cansada porque abandonou partes importantes de quem você é. Partes que não geravam dinheiro, partes que não geravam reconhecimento, partes que não geravam produtividade, mas geravam vida em você. E eu quero finalizar esse vídeo deixando uma pergunta para você refletir. O que você amava fazer antes que o mundo transformasse tudo em desempenho, tudo em cobrança, tudo em resultado? Talvez a resposta para essa pergunta revele uma parte de você que está te esperando para ser reencontrada. Te vejo no próximo vídeo.